a encruzilhada inevitável. Toda dor que nós enfrentamos, toda dificuldade, rejeição, né? Nós obrigatoriamente somos, diante do sofrimento, diante de uma situação que nós vivemos, nós somos colocados, somos empurrados, né? Para um caminho a escolher, a uma encruzilhada. O que eu escolho? Né? Então, toda a dor, a mágoa, a falência, a dor, tudo que nós vivemos, nós somos colocados dentro de uma encruzilhada para ver o que eu vou escolher fazer com o que eu estou vivendo. Qual caminho eu vou tomar? Então, é um caminho da desistência? Ou é um caminho do ressentimento? Ou é um caminho do crescimento, né? Então, o grande perigo da nossa geração hoje, queridos, é que tentar preencher o vazio da dor do peito, muitas vezes nós estamos pegando o caminho errado, né? E a maioria pega o caminho errado. Então, a gente começa a mendigar a atenção, a busca de validação, busca de curtidas, relacionamentos tóxicos, né? E conquistas profissionais frenéticas. Então, sabe aquela coisa que fica naquela neura, naquela escolha terrível, né? Então, quem não sabe quem é, se você não sabe quem você é, a preciosidade que você vive como vítima, você passa a vida mendigando lugares, pessoas, circunstâncias, né? E muitas vezes você coloca o valor nas coisas erradas, né? Então, o que eu quero mostrar com esse vídeo hoje, né? É que a nossa mente, ela tem que resgatar a nossa verdadeira identidade, né? E muitas vezes nós estamos lidando com rotas da nossa vida errada. Na psicologia, nós mapeamos, queridos, costumamos mapear a nossa vida, aquilo que nós vamos viver, de 4 maneiras. Você vai escolher uma dessas 4 maneiras, né? Então, o primeiro é desistência, né? Então, a pessoa se isola, chuta o balde, fala, ó, não quero, isso não é para mim, eu vou desistir. O segundo é o ressentimento, né? Então, fica revivendo a mágoa, se culpando os outros, né? O terceiro é a ação desordenada, tenta consertar tudo na força do braço, né? Gerando ansiedade, medo, insegurança, né? E por último, o saudável, né, que muita gente não escolhe ele, é ressignificar. É você ter um crescimento. Você não fazer da dor, da circunstância, algo que te aprisione, mas você ressignificar a sua vida, né? Você ter um crescimento, você aprender, né, com a dor, com a circunstância, e não permitir que ela te tire do foco, né? Então, por que a maioria escolhe, então, as outras coisas? Ficar ressentido, ter mágoa, né? Porque o nosso cérebro, ele foi criado para economizar energia. Então, ele quer pegar aquilo que está ali, que já é costume, que já é hábito, que já é uma coisa que está fácil, está na prática ali, né? Porque, queridos, ressignificar dá trabalho. E ninguém quer ter trabalho, nem seu cérebro. Você não quer, o cérebro não quer. Então é mais fácil o quê? Ficar na dor, ficar sentindo. Agora eu reescrever, ressignificar, né? Exige muito mais. Exige eu confrontar a mim mesmo, confrontar aquilo que eu estou sentindo, confrontar os meus sentimentos, sair do papel de vítima, de reclamona, né? De ressentida, né? E ir para um outro padrão, né? De por que eu vou ficar assim? De você criticar aquilo que você está sentindo, né? Então, o seu cérebro prefere repetir padrão, queridos, né? Então, padrões destrutivos, aquilo que realmente já está habituado, né? Então, ele prefere ficar ali repetindo aquilo que é mais fácil, né? Não vai dar trabalho, né? Por isso que tanta gente fica vivendo a mesma situação anos após anos e não tem uma mudança, porque mudar, ressignificar é uma coisa que dá trabalho. Então, a psicologia do vazio e a dependência química da validação. Então, assim, quando você permanece nesta rota de vitimismo, né,
e da rejeição, né? Você abre um buraco na sua alma, né? Na psicologia clínica nós vemos pessoas tentando preencher esse vazio, como? Emocional, através de mecanismo de compensação externa. Então, seja, a pessoa vai, eu vou comprar isso, eu vou ter isso, eu vou fazer aquilo, né? Eu vou naquele melhor restaurante, eu vou... Então, a pessoa tenta compensar aquilo de outra forma, colocando outra coisa no lugar. Mas não conseguimos compensar dessa forma. Nós precisamos encarar, né? E ressignificar, reescrever, redirecionar, mudar. Não adianta tentar tampar o sal com a peneira, que não vai resolver. Né? Você pode... eu fiz uma viagem do sonho, nossa, foi maravilhosa, a viagem foi incrível, e eu tava ali, tava numa alegria, e você volta, daqui a pouco volta tudo de novo. Por quê? Porque precisa ser tratado, precisa ser trabalhado. Então, assim, e você vai estar sempre trazendo isso na sua mente, queridos. Então, nós não podemos fugir disso. Não adianta fugir disso a vida toda colocando outras coisas no lugar. Então, nós precisamos de quê? De encarar. Sabe o que a neurociência diz sobre isso, querido? Quando você vive dependendo de circunstância, de elogio, de aplausos, né, de validação, de se sentir bem, o seu cérebro cria uma dependência dopaminérgica. Porque assim, aquilo tá dentro de você, aí você fica dependendo de validação, sabe? Assim, essa dependência, né? Você condiciona o seu sistema de recompensa ao humor das pessoas ao seu redor. Aquilo que as pessoas você não tem uma autossuficiência. Então você depende de coisas, depende de pessoas, depende de elogios, depende... Né? Você só está no topo se você está sendo reconhecida, se você está sendo elogiada, se você está sendo valorizada, né? Se alguém te contraria, já adiciona um alarme aí dentro, né, de você. Então a dor se torna uma prisão, porque você se entregou a chave da sua autoestima nas mãos de outras pessoas e nas mãos de coisas. Então, queridos, nós precisamos encarar essa realidade, né? Porque nós devemos fazer uma escolha. Que tipo de escolha que eu estou fazendo, né? Então, olha o que a palavra de Deus diz que aqui em Deuteronômio 30:19. Deus coloca o povo diante de uma decisão e diz: escolha, pois, a vida. Porque escolher a vida é escolher a rota do crescimento e não da morte emocional e ressentimento. Então, o que você tem escolhido? Mascarar tudo isso, né? E aí quando você vê, você está sendo totalmente dependente do que o outro fala, de validação, né? De reconhecimento. Então, olha quantas coisas estão escondidas por trás de tudo isso, né? Ou você resolve se conhecer, encarar, né? Encarar a sua situação, encarar a sua dificuldade, né? Porque a palavra de Deus, ela nos diz assim: porque não recebeste um espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de doação de filhos, pelo que clama Abba Pai. Você é filho amado, você é filha amada. Então, quando nós olhamos para o filho pródigo, ele fez tanta coisa errada, né? Gastou todo o dinheiro e tal. E aí ele não se via, ele perdeu a sua identidade. Ele falou: bom, eu não sou mais filho do meu pai, vou chegar lá, vou ser escravo. E já tinha reconhecido isso na mente dele. E quando ele chega, o pai abraça, né? Põe o anel no meu filho, vamos festejar, meu filho voltou. Então, queridos, nós temos que entender a nossa identidade. Você é filho e filha amada de Deus. Você tem valor. Você tem muito valor. Então, analise a sua vida. Por que essa dependência de validação? Por que essa dependência de circunstância, de coisas, de lugares, né? Então, resolva essas coisas internas dentro de você, né? E aprenda a entender o quanto que você é amado, o quanto que você tem valor. A verdade libertadora, querida, é que quem sabe que é filho amado do Criador do Universo não precisa viver mendigando valores e lugares errados, porque você já
se conhece, você entende qual é a sua verdadeira identidade. Então é muito importante nós nos observar, olhar, por que que eu tô mendigando tanto circunstância, aplausos, né? E sendo que eu sou filha amada, sendo que eu tenho valor, sendo que eu tenho potencial, né? Então, que nós possamos, queridos, trabalhar isso dentro de nós, né? Ressignificar coisas de dentro de nós, né? E não permitir viver dessa forma, né? O que você vai escolher então hoje, né? Ressignificar ou vai continuar aí no ressentimento, na raiva, na falta de valor próprio, né? Ou depois de entender quem você é, filho amado, aquele que pode, que a própria palavra de Deus fala, não vivem mais escravo novamente, não se escravize. Queridos, quando a palavra de Deus fala não se escravize novamente, é sinal que você pode se escravizar. Você pode estar vivendo dentro de uma escravidão. Então, analise como que você está vivendo e coloque dentro de você a sua verdadeira identidade. Resgata ela e dá trabalho, mas é melhor você resgatar do que você viver assim, precisando da migalha dos outros. Deus abençoe, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas como você está sendo.